Bom dia, galeria. Bom dia, Beth. Tá animada? Dormiu bem, né, Beth? Isso é bom. Bom dia, mesa diretora. Bom dia, amigos, amigas, vereadores, vossas excelências. Eu quero começar meu discurso no dia de hoje, dia bem acalorado, né? Onde as eleições de outubro já chegou para a sessão de hoje, mas não podemos deixar de olhar para a nossa cidade, para Olinda. Na madrugada dessa quinta-feira, dia 16, um imóvel de 3 andares desabou no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. O desabamento de um prédio em Olinda não pode ser tratado como um fato isolado. Independente das causas, o que se vê é uma cidade sem prevenção, sem fiscalização eficaz e sem, depois dessa tragédia, ter uma reação sobre isso. Mais uma tragédia de prédio desabando em Olinda. E não vemos, de fato, uma campanha habitacional de prevenção, onde pessoas simples, humildes, trabalhadoras, pessoas que têm o DNA da nossa cidade, não estão sendo contemplados com políticas públicas de prevenção. Gestão pública não é só aparecer depois do problema, é evitar antes que ele aconteça. Olinda precisa de responsabilidade, planejamento e respeito à vida das pessoas. Eu, como engenheiro, não posso me evadir de uma situação como essa. Temos vários habitacionais interditados, inclusive com sua estrutura comprometida, e vários deles invadidos. E não vemos o poder público colocando a mão pesada do Estado para resolver essa situação, colocando em risco vários olindenses e suas vidas. Senhor presidente, as fortes chuvas que atingiram nossa cidade nos últimos dias não podem ser tratadas como surpresa. O que estamos vendo é a repetição de um problema antigo, falta de planejamento e ausência de manutenção preventiva e descuido com os nossos canais. E aqui faço um alerta sério sobre a proliferação de baronesas. O aguapé que tem tomado conta dos canais de Olinda. Estamos falando de uma planta que dobra de tamanho em menos de 2 semanas e que, em menos de um mês, compromete completamente o fluxo das águas nos canais. Na prática, isso significa canal entupido, água sem escoamento e casas invadidas pela chuva. Não é só força da natureza, é a falta de ação antes dela chegar. Por isso, reforço mais uma vez aos amigos vereadores o projeto de lei que eu coloquei nessa casa, que configura que anualmente o Poder Executivo tem que mandar seu plano de contingência e mitigação aos alagamentos quando o período de chuva chegar. Isso implica que se tenha cronograma para a limpeza dos canais, galerias de microdrenagem e várias outras situações que combatem os alagamentos nessa cidade, onde aqui os vereadores não precisam ficar mendigando que a prefeitura vá limpar os canais para preservar a dignidade hídrica dessa cidade. Quero aqui também agradecer aos amigos do CREA que gentilmente me convidaram neste último sábado para compor uma chapa para presidente do CREA Pernambuco. Me sinto extremamente lisonjeado com o convite e, mais ainda, pelos motivos pelos quais eu fui convidado para disputar uma presidência estadual do CREA, Conselho Regional de Engenharia. Estará batendo chapa no CREA a senhora Hilda Gomes. Hilda Gomes, uma comunista declarada, uma comunista que passou pela Secretaria de Obras de Olinda durante muito tempo e deixou muitas coisas nas obras aqui de Olinda. Então fiquei extremamente lisonjeado pelos colegas do CREA, dentre eles, Dr. Marcílio Leão, dentre eles, o engenheiro Evandro Alencar, que foi presidente do CREA por 2 mandatos, achar que a representatividade desse engenheiro aqui seria uma peça fundamental nessa eleição, sobretudo para bater chapa com Hilda Gomes. Quero dizer
que os aprendizados que nós temos nas questões da guerra cultural implica que a direita ocupe os espaços nas entidades de classe. Entidades de classe, leia-se, CREA, OAB, CREMEP e vários outros conselhos de entidades de classe. Temos que ocupar também as associações de bairros, as associações, os conselhos, para com isso a gente começar a ocupar as bases da pirâmide, da governança do país. Pouco adianta eleger apenas o presidente da República. Pouco adianta apenas eleger o governador do estado. Pouco adianta apenas eleger o prefeito do município. Precisamos ocupar todos os espaços de poder para assim transformarmos a nossa sociedade e o nosso país. Infelizmente, por questões de estar cumprindo um mandato eletivo, não consigo disputar essa eleição, mas nem por isso estarei me ausentando da missão, porque missão dada é missão cumprida. E iremos sim estar batendo chapa com essa comunista para deixar que um comunista não entre no Conselho Regional de Engenharia. Quero também com isso agradecer ainda mais aos engenheiros pela reunião que tivemos aqui, uma reunião extremamente produtiva, que iremos traçar esse planejamento para a vitória. E com isso, iremos colocar uma modernidade diante do CREA, para que o nosso conselho não seja apenas um cartório de entidade de classe. Senhor presidente, só um minuto, senhor vereador. Quero aqui, já que meu nome foi citado, falar que o nosso atual líder do governo esqueceu de destituir a bancada independente. E com isso, eu estou me autoproclamando aqui líder da bancada independente. Bancada independente essa que tem total coerência no compromisso eleitoral que tivemos com os nossos eleitores. Não iremos nos evadir de cobrar as necessidades do município de Olinda, como sempre fiz aqui. Então quero dizer que agora, aqui na Câmara de Vereadores de Olinda, existem 3 bancadas. Existe a oposição, liderada pela Eugênia, existe a bancada independente e agora a bancada dependente. Quero aqui também agradecer ao Jesuíno, que sabiamente pulou uma fogueira quando entregou essa liderança de governo. E existe agora um líder do governo, Raquel Lira. E quero dizer, Jesuíno, se você me permitir, eu quero ser o vice-líder de governo da senhora Raquel Lira. Uma vez que é inadmissível a gente ver uma situação como vimos essa semana do senhor João Campos. O senhor João Campos falou nas redes sociais que vai combater fortemente o crime. Senhor João Campos, nós vimos que nos últimos 16 anos do PSB, a criminalidade organizada dentro do estado de Pernambuco encontrou terreno fértil para isso acontecer. Facções criminosas como Comando Vermelho, como PCC, já é uma realidade no estado de Pernambuco. E com isso, o senhor tem a cara de pau de dizer que vai combater o crime, quando na verdade quem deixou o crime se criar aqui no estado de Pernambuco foi o PSB. Quando seu pai lá atrás criou o Pacto pela Vida, um excepcional programa de governo, mas como sempre, tudo que a esquerda põe a mão vira gafanhoto e é destruído. O Pacto pela Vida foi sucateado e a partir daí ficou o Pacto pelo Crime Organizado, que é o que estamos vendo, uma realidade extremamente precária no estado de Pernambuco. A senhora governadora Raquel Lira é uma guerreira na qual encontrou o estado extremamente sucateado e viciado. Em 3 anos, deu um choque de realidade. Está deixando muito a desejar, sem sombra de dúvidas. Mas o enfrentamento e as entregas que estão sendo feitas numa terra arrasada
jamais poderemos deixar de enaltecer esse seu trabalho, senhora governadora. E no que depender desse humilde olindense aqui, a gente vai marchar junto. Apesar da senhora ter escolhido um grupo político aqui dentro do município que mais atrapalha a senhora do que ajuda, nós estaremos firmes e fortes. Os patriotas, os cristãos, os conservadores, os bolsonaristas, sim, vai marchar junto com a senhora. E com isso, iremos extirpar esse PSB. E mais ainda, acabar com essa erva daninha que não se cria aqui em Pernambuco. Quem dirá ser o sucessor do ladrão mó que está lá no Palácio do Planalto? Senhor líder de governo jesuíno, saiba que agora você não está só nessa luta. Agora vai ter um guerreiro aqui que vai lutar por um governo do Estado melhor. E esse governo do Estado melhor chama-se a reeleição da senhora Raquel Lira. Muito obrigado a todos e até uma próxima.